oportunidade, dos mesmos locais de fala, e que a gente consiga efetivamente, né, sair do que a gente historicamente já vivenciou, e que foi muito ruim, né? E que agora a gente vem aí aos poucos quebrando paradigmas, rompendo barreiras, ultrapassando obstáculos para chegar e tornar o mundo um pouquinho melhor para aquelas que estão agora nesse presente e futuramente também possam contribuir com a melhora a cada dia. Então, em 5 palavras para mim, bem pegando a temática do que a gente tem, é resistir todos os dias. E ainda mais em Princesa Isabel, né? Resistir aqui é, de fato, essa existência, né? Que a gente consiga se transformar. Eu que sou muito inquieta e também um pouquinho injusta, né? Um pouquinho não, acho que muito justa, e acabam, então, querendo buscar nessa transformação pessoal, profissional, que outras pessoas sejam impactadas, né? Que elas consigam ser motivadas pelas minhas ações, pelos meus exemplos. A história que tem Princesa Isabel de ser livre me tornou ainda mais livre, muito mais com possibilidade de construir, desconstruir, né? Criar mais situações. E nem sempre esses caminhos são fáceis, são tranquilos, né? E que bom, porque se a gente é desafiada, se a gente é motivada, se a gente busca esse diferencial, muito provavelmente outras pessoas consigam ver na gente, né? Eu por ser professora. Já vi vários relatos, professora, que bom que a senhora falou isso, que legal que foi tocado nesse ponto, e deixando, instigando, né, fomentando, seja no diálogo, seja num abraço, seja que a gente não pode, infelizmente, agora dar, né, seja estar próximo e ouvir e escutar, faz com que a gente consiga, né, esse resistir mesmo, da existência, de resistir ao que era imposto e de recomeçar sempre que possível. Então, basicamente é isso. Muito obrigada, Carol. E antes de passar para a próxima convidada, eu gostaria de agradecer, que eu também esqueci, peço desculpas, a coordenação municipal do Sintec, do Sindicato do Campus Princesa Isabel, que entrou também nessa semana com grande parceria conosco. Muito obrigada a vocês que fazem, né, esta coordenação municipal e a todos os outros que estão por trás, né, porque vocês sabem, alguns aparecem, mas por trás existe toda uma equipe que faz com que tudo isso aconteça. E a vocês que estão nos acompanhando também. Isso só é possível porque vocês estão aqui, né? Então, muito obrigada a todo mundo, viu? E aí eu gostaria de convidar a professora Renata para poder contar um pouquinho também para a gente. O que é ser mulher em 5 palavras, professora? Oi, Jordânia. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito bacana a gente ter esse espaço de fala, a gente dialogar. Acho que quanto mais a gente conversa e troca, mais a gente cresce enquanto mulher, enquanto ser humano. Então, assim, vocês estão de parabéns, de fato, pelo evento. Agradecer o convite também, né, de estar aqui, de poder partilhar um pouquinho da nossa história, nossa experiência. Eu acho que cada uma das meninas tem uma história de vida diferente, tem um posicionamento diferente, e a ideia é que a gente dialogue e a gente consiga construir algo bacana e ajudar também os colegas. Eu concordo muito com o que a Carol falou. Eu acho que ser mulher, para mim, é lutar por seu espaço, é conquistar a igualdade, é trabalhar para que juntos consigamos algo melhor, algo maior, né? Eu acho que a nossa luta enquanto mulher sempre é isso, da gente conseguir os mesmos direitos que tantas outras pessoas também podem ter. E a gente, como professora, fica muito contente quando a gente, em sala de aula, consegue isso, né? Eu sou professora há mais ou menos 4 ou 5 anos. E é muito feliz para mim quando eu consigo, dentro de um assunto, dentro de um conteúdo que às vezes não é sobre relações humanas, às vezes não é sobre feminismo, às vezes é sobre finanças, mercado financeiro, algo nada a ver. Mas dentro daquela fala, eu consigo motivar o aluno, eu consigo fazer com que ela pense diferente, com que ela veja que ela, sendo mulher ou tendo outro posicionamento, ela consegue seguir em frente, ela consegue estar onde ela pode estar. Então, eu acho que o nosso papel enquanto professora é mostrar para os alunos que não existem barreiras, ou que até podem existir barreiras, né? Mas que a gente tem que lutar para sempre diminuí-las. E eu falo isso em qualquer campo. No campo profissional, nossa luta não é fácil. Quem é mulher, quem é mãe, quem tem 2 tarefas deve saber bem do que eu estou falando. Mesmo quem não tenha, quem é mulher e sofre preconceito, quem tem dificuldade, às vezes, de conseguir um estágio, ou acompanhar aquele trabalho, eu sei como é, porque a gente passou por isso também. Mas eu acho que a gente se juntando, a gente conversando, fica tudo mais fácil. Então, acho que ser mulher é ter essa união, é esse olhar para outra e saber o que ela está sentindo, o medo que ela sente, que também é o seu medo, que a coragem que você sente também é a coragem dela. E eu espero que nesse momento a gente consiga usar isso a nosso favor, né? Da gente unir as forças
e de um ser apoio para o outro. E eu acho que é basicamente isso. Ser mulher, para mim, é ser sinônimo de união, é sinônimo de que a sua luta vai ser grande em qualquer momento da sua vida, desde criança até a vida idosa, você sempre vai lutar pelo seu espaço, mas sabendo que ali é seu espaço, né? Eu sempre tive muito na minha trajetória, muitas mulheres que me apoiaram, e eu fico muito feliz quando eu consigo ser uma pontezinha para outra mulher, seja uma pequena iniciativa. A aluna conseguiu um estágio porque você, professora, indicou aquele estágio para ela, ou porque você falou aquela coisinha que ela naquela aula estava precisando de suporte, porque ela estava com problemas em casa e você foi o apoio, ou qualquer que seja. Eu acho que para a gente é muito importante quando a gente sente que acolheu o outro e que é acolhido também. Então, eu acho que é isso, né? Acho que ser mulher para mim é ter essa coragem e ser encorajada e encorajar outras também. Obrigada, Renata. E agora, professora Ilka, nos traga um pouquinho para você o que é ser mulher em 5 palavras. Primeiramente, agradecer o convite, né? Parabenizar pelo evento. Para mim é muito gratificante, né? Eu estou chegando agora, então meu primeiro evento participando aqui no campus é falar de mulheres, né? E é algo que nos últimos anos eu sempre estou participando da Semana da Mulher em algum local falando desse tema tão importante, né? Tão sensível, porque nós precisamos nos vestir de nós mesmos, né? E quando nós nos vestimos de nós mesmas, nós temos que enxergar a coragem que a gente tem, né? Essa busca igualitária, né? Como as meninas falaram, né? E confesso a vocês como eu gosto desse termo, meninas, porque eu vejo essa união, né? Esse acolhimento que eu tive dessas meninas, né? E vocês três, com você também, Jordana e Yara, eu tive esse acolhimento, né? Então, me senti representada pelas mulheres de Princesa, né? Através de vocês. Então, isso é muito importante, esses encontros de fortalecimento, de troca, né? De perceber e despertar. Eu acho que Renata colocou nessa questão de encorajar, né? E aí vem um filme, quando eu lembro, está no presídio feminino, né? Trabalhando empreendedorismo para elas, né? Então, assim, ressignificar a vida, né? Dar o sentido que aqui fora existe um espaço para ela, aqui fora existe um espaço para todas nós, né? E esse contexto de liberdade, né? De perceber que nós podemos ter esses espaços iguais, não queremos ser melhores nem maiores, nós queremos ter as mesmas oportunidades, né? Os mesmos espaços. E essa busca que a gente precisa também encorajar as nossas alunas, né? Os nossos pares, né? Quantas vezes as amigas, né, que precisam de apoio, que esse espaço, né, essas oportunidades, principalmente a liberdade que nós precisamos ter para sermos em qualquer lugar o que queremos ser, né, é perceber que nós podemos, né, nós podemos muito mais, né, e precisamos nos amparar, nós precisamos fazer com que possamos olhar juntas, e esse juntas é encontrar caminhos, é se fortalecendo, esses espaços, né, ricos que estão ocorrendo essa semana, né, ontem foi uma aula, né, e ali a cultura saindo pelos poros da criatividade, né? Sempre incentivar que nós podemos ser empreendedoras de nós mesmas, tá? E mais uma vez, obrigada e feliz por estar de volta ao IF. Nós que agradecemos, professora. Eu acho que o IF que fica muito grato com a sua, né, colaboração, com o seu retorno, porque eu sei que você tem muito a contribuir. E nós do Campus Princesa Isabel é que ficamos mais gratos ainda, porque eu sei que iremos beber muito de tudo isso, né, de seu trabalho, da sua dinâmica, né? E as mulheres da região, né, vão poder um pouco vivenciar tudo isso e poder ter de você essa valorização, né? Reconhecer como elas são capazes, né, de serem empreendedoras de si mesmas. E aí, meninas, eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre a carreira de vocês, né? Ou condições de quando vocês estudavam, de ser mulher e não homem. Te ajudou ou te prejudicou? Quando vocês quiseram construir uma carreira, materializar o projeto que hoje vocês já têm, né? Uma carreira concreta, uma carreira promissora.
né? Cada uma dentro da sua área específica. Como é que foi para vocês tudo isso? Eu gostaria de convidar agora, eu vou fazer agora um rodízio, tá certo? Eu vou convidar agora a professora Renata, pode ser? Para começar com essa conversa. Vamos lá, vamos conversar. Eu digo assim, ser mulher nunca me impediu de fazer nada, porque eu tive muita sorte de nascer numa época onde a gente já podia fazer alguma coisa, né? Nós temos que continuar lutando por fazer mais. Mas eu tive sorte de nascer numa família que tive muitas mulheres como exemplo, muitas mulheres fortes e guerreiras, até mais que os homens, eu diria. Mas eu tive muita sorte disso e nasci numa época que muitas mulheres já lutaram por mim, né? Pelo direito ao voto, pelo direito ao trabalho. Minha avó lutou muito pela minha mãe lutou muito pelas filhas dela, então eu tive muita sorte por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tive, e nós temos muitas barreiras. Não vou dizer que ser mulher nunca me atrapalhou, não que atrapalhou, mas que eu tive que enfrentar muito mais barreiras por estar onde eu estou. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu queria fazer administração, eu queria trabalhar no mercado financeiro. Eu dizia que trabalhar na Bolsa de Valores, que meu sonho é trabalhar na Bolsa de Valores. E eu sempre dizia isso, mãe, eu vou fazer administração, vou trabalhar na Bolsa. E eu tinha o quê? 14, 15 anos, né? E passei no vestibular, muito novinha, entrei na faculdade, muito estudei, eu sempre gostei de estudar, sempre fui aquela nerdzinha de óculos e aparelho, eu estudava no canto da sala, e aí eu estudava bastante, e os professores, obviamente, percebiam e apoiavam, e eu lembro que no meu primeiro estágio, que era na corretora da Bolsa, só tinha homem, porque é um ambiente ainda masculino, hoje um pouco menos. Isso não me assustou, não me fez desistir, mas me fez perceber que eu estava em um local que talvez eu não deveria estar, ou que talvez as mulheres não estavam acostumadas a estar, né? E isso foi em toda a minha carreira. Esse estágio eu não participei das seleções, né? Fui para a entrevista, mas desisti logo em seguida, por outros motivos, mas desisti desse estágio. E continuei na área financeira, né? Que dentro da administração é a área que eu tenho maior experiência, maior proximidade, maior paixão também. E a área financeira é muito masculina. Eu tive sorte de trabalhar numa empresa há muito tempo, uma multinacional, que incentivava muitas mulheres. Então, a gente via mulheres gestoras, mulheres diretoras, e isso me fazia muito me sentir bem, do tipo, eu sei que aqui eu tenho espaço e tenho oportunidade, então foi muito confortável para mim estar lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda sente preconceito, sabe? Por mais que a gente, numa empresa, tente mudar a realidade, de incentivar o empreendedorismo, eu acho muito bacana as empresas que falam, olha, vamos incentivar as mulheres a serem gestoras, vamos incentivar as mulheres a ocupar o lugar de liderança, porque a administração é exercer a liderança, mas, ao mesmo tempo, você vê, às vezes, isso muito no formal, né? E dentro dos pares, com os colegas, você não sente isso. Então, ao mesmo tempo que eu via muitas mulheres trabalhando comigo, sendo gestoras, sendo diretoras, sendo analistas, eu via que existia ainda aquela cultura de, olha, aquela gerente nunca vai ser diretora porque ela é mulher, porque ela tem que cuidar da família. Então, eu escutava muito isso. Eu lembro muito bem de uma promoção que ia ter na empresa para ser o diretor-geral. E existia uma mulher que ela era fantástica, que todo mundo admirava ela. Ela era um exemplo de mulher na empresa, assim, sabe? Que você se inspira nela, porque ela era muito competente tecnicamente e como pessoa também. E eu lembro da gente conversar a discussão sobre se ela ia ser a próxima diretora. E um rapaz falava assim, não, ela não vai ser. Porque ela casou agora, vai querer ter filhos. Como é que ela vai ser diretora se ela vai querer ter filhos? E aquela conversa que eu tive foi um choque de realidade. Porque eu estava num mundo perfeito, onde eu podia fazer tudo e falar, eu posso fazer tudo, mas eu não posso ser a próxima diretora, porque eu vou querer casar e vou querer ter filhos. E aí? E a gente lida com isso, né? E no âmbito depois que eu, enfim, terminei essa fase da área financeira, resolvi ser professora, resolvi fazer um mestrado, eu me encontrei muito em casa na educação, né? Porque eu acho que a educação ela é libertadora. Então, quando eu saí do mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Do mercado de trabalho, que não é a educação, e vim para a área acadêmica, eu me encontrei muitas mulheres guerreiras. Estou vendo aqui, eu falo, conversando com mulheres guerreiras que lutaram, que têm experiência de vida diferente da minha, mas que nós encontramos no mesmo lugar hoje, né? Como professoras. Isso é muito acolhedor. Então, eu digo para vocês, meninas e mulheres, que não vai ser fácil, nosso caminho nunca é fácil, mas quando a gente consegue encontrar um apoio, uma oportunidade, quando a gente estende o braço uma para outra, fica muito mais fácil. No meu caminho, sim, Jordânia, tive muitas barreiras, mas tive mais ainda braços estendidos. Isso é o que faz a gente seguir, né?
A família em si, como falei, minha mãe, minha avó, minhas tias são mulheres muito fortes e sempre pude recorrer a elas. Mas quando não, a gente tem amiga, a gente tem um professor, a gente tem a colega do esporte que a gente faz, a gente tem a vizinha para recorrer. E esse vínculo que a gente tem que manter. Então, é o que eu digo assim, não olhar para as barreiras, mas a gente olhar talvez como chances de crescimento, vamos colocar assim, né? Então, se eu tenho uma dificuldade, talvez a chance que eu tenho de crescer naquilo e ser melhor como profissional, como mulher, como o que for, né? Então, acho que é basicamente isso. Obrigada, Renata. E é isso, verdade, né? Porque você falando da sua experiência que você teve lá atrás, né? Que a pessoa julgou, não, ela é mulher, ela casou agora há pouco, não vai ter condições de ser diretora. Uma coisa não anula a outra. Nós somos tão competentes, somos tão perfeccionistas, tão dedicadas que a gente pode ser o que quisermos, né? Ela poderia ter filhos, ela poderia também ter chegado a ser a diretora, né? Enfim, não é porque estamos numa sala com mulheres, mas isso é verdade. Nós conseguimos, nós temos uma força de vontade, uma delicadeza, uma sensibilidade que podemos chegar onde quisermos, né? E agora eu gostaria de convidar a professora Ilka para falar um pouco, né, da sua carreira, das dificuldades, né, que se encontrou, né, por ser mulher. Então, é uma trajetória, né? Que a gente sempre olha para trás, né? Até refletindo sobre isso, e a gente vê tantas lutas, né? Até por quem já lutou e pelas conquistas, né? Então, a gente também tem que respeitar e seguir, encorajando, né? De tantas mulheres que conquistaram durante a trajetória, né? A minha foi um pouco desafiadora, né? Porque da graduação, na área também de administração, né, eu sempre tive uma inquietação com a tecnologia. O que é que a tecnologia podia fortalecer uma organização, uma empresa, as pessoas, né? E sempre tive inquietação também da linguagem de máquina, né? Que muitas vezes há um ruído, né, da área de informática para as pessoas enquanto usuária. E aí, ser mulher na área de tecnologia, né, é desafiador, porque normalmente é homens, né? E eu vim buscando esses espaços, mas você é de informática ou você é da área de gestão, né? Eu sou da área de gestão, mas eu sempre tive um olhar especial para a tecnologia enquanto melhorias, né, das nossas vidas organizacionais, enquanto pessoas. E eu tive um embate muito grande, né, porque eu não tinha pretensão de ir para a área de informática, eu tinha pretensão de buscar algumas soluções, né? Só que isso foi impactado porque eu comecei a minha trajetória profissional, né, com empreendimento, abrindo empresa, né? E isso foi desafiador, né? Ou seja, eu estava só com homens ao meu lado, né? É empresa de informática, para ser gestora, né? E esse foi o desafio, né? Porque os homens são os homens da informática e as mulheres, né? Então, eu tive que buscar esse meu espaço e a todo tempo eu querendo provar que eu não queria o espaço de ninguém em informática. Eu era administradora, eu sou administradora, né? E isso provocou tanto que o meu mestrado foi em sistemas e não em administração, né? Até para ter também no meu currículo toda aquela vivência de prática, porque nós mulheres, nós podemos, né, estar em qualquer espaço, como Renata mesmo colocou, a questão financeira e a questão de informática, né? E isso eu busquei, né? Eu nunca fiz um curso de informática, eu aprendi só. Então, à medida que eu resolvi sair da área empresarial, porque eu queria ser docente, né, eu fui estudar, né? Então, aqueles livros, que eram as bíblias de informática, de Corel, de 2.000 páginas, né, eu me debrucei. Eu disse, eu vou aprender, eu me senti desafiada. Então, nós podemos se sentir desafiadas e acreditar que nós podemos, né? Então, a informática me trouxe isso, né? Eu sempre fui ousada em querer aprender, né, aquilo que eu não sabia, para não depender, né? E em informática eu fiz isso,
Então, toda a minha trajetória, eu dei todos os cursos de informática, né, básicos, sem ser programação, e, na verdade, o curso que eu tinha era de programação, né, mas nunca precisei utilizar e não queria ser programadora, né, até porque, na área de informática, dizia as meninas garotas de programa, né, olha a discriminação. Os homens eram programadores, mas as meninas eram as meninas de programa, né, associando de forma pejorativa. Então, aí eu já percebi a discriminação, né? Mas eu mostrava que eu não queria ser programadora, não era porque eu não queria ser chamada menina de programa, né? Mas porque eu queria a tecnologia, né, como soluções na empresa, né? E foi aí onde eu comecei essa relação de tecnologia e educação, né? E fui no mestrado, fui a única mulher que estava no grupo, né, de sistemas na UFRN. Eu fiz mais um embate, né, porque eu já saí de toda a minha vivência, foi quando eu entrei no Senac, fui convidada para dar curso, né, e quando eu olhei só homens, quando eu fui para o mestrado só homens, eu disse, mas eu estou aqui, eu vou ficar aqui, né, e numa cidade onde eu desconhecia, que eu fui morar em Natal. Então, assim, a própria, as minhas escolhas, né, em buscar a inovação através da tecnologia para a administração, já foi discriminatória, né? Mas aí eu não desisti, por isso que eu fui fazer o mestrado, né? Então, essa trajetória, quando eu olho para trás, né, eu vejo que nós precisamos ousar e acreditar que o espaço é de homens, é de mulheres, né? O espaço é nosso, que isso não deve impactar, né, e nem ser uma barreira para que tenhamos novas oportunidades, né? Quantas pessoas chegaram para mim, mas você vai para mestrado em sistemas, ainda vai para Natal? Eu disse, vou, porque eu quero essa titulação para validar todos os cursos que eu já dei, e eu quero me aprofundar nessa relação com a tecnologia, né? Mas eu não tive apoio de outras pessoas, eu tive sim, né, da minha mãe, né, dos meus familiares, dos meus amigos mais próximos, que entendia, né, e ainda usei, porque eu pedi demissão e fui fazer mestrado em Natal, né, lógico que eu já tinha uma relação muito boa com o Natal, né, mas eu queria, eu disse não, né, ali, ali eu disse, eu tô buscando a oportunidade e ela chegou, eu vou, né, mas fui acolhida também por Natal e terminei continuando em docência e tendo o espaço para estudar, tá? Então, assim, para mim, ser mulher, né, nessa trajetória, é você ter coragem de buscar o espaço que você deseja, aquilo que você está buscando, sem medo, se é para homem ou se é para mulher, né? Mas acreditando que podemos aprender, que podemos utilizar aquele espaço, empreender na nossa vida, né? Então, eu sempre empreendi na minha vida profissional, eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por empreendedorismo, né? Por essa relação de estar sempre buscando a teoria e a prática, né? Eu acho que nós precisamos estudar, mas implementar, né? Colocar em prática, ajudar as pessoas, né, a encontrar essas oportunidades que, às vezes, nós temos tantas ideias, mas não aproveitando as oportunidades que nós temos, né? Então, ser mulher em uma trajetória, ter coragem de sermos quem queremos ser, em qualquer lugar. Obrigada, professora. E isso me fez refletir que mesmo diante, né, daquelas dificuldades, nada impediu, né? Nada fez com que você desistisse, muito pelo contrário, né? Aí é que você tinha mais forças e vontade de continuar, por ser mulher, para mostrar o poder que nós temos, que a mulher tem, né? E agora eu gostaria de convidar a professora Carol, né, para contar um pouquinho sobre a sua carreira e também nos dizer, né, se ela encontrou alguma barreira, alguma dificuldade, né, enquanto mulher. Para mim, morar no interior, né, na verdade no interior não, na capital do Amapá, mas dali era considerado o interior, a gente não tinha grandes oportunidades e não era uma possibilidade, uma opção desistir, eu precisava ir. Então, a gente não conseguia alçar voos grandiosos, porque
a gente é fechadinha ali só pelo Rio, né? Que a gente tem a questão do transporte, então vou estudar fora, e para estudar fora tinha que ter muito dinheiro, que a pessoa precisava ter recursos para sustentar em Belém, por exemplo, né? Que é no Pará ali do lado, que é nosso primo cultural, e a gente não conseguia. Então, as oportunidades foram aparecendo e as pessoas sempre criticavam, mas vai fazer isso não dá dinheiro. Aí eu resolvi fazer secretariado, que é da universidade, né, federal, porque eu não tinha condições em pagar. E as pessoas diziam, mas vai servir cafezinho, vai sentar no colo do patrão, é só isso que vai fazer, ganha muito mal, né? Porque o salário não é legal, enfim. Então a gente foi ouvindo coisas, mas que para mim nunca foram desestimuladores, nunca foi um cenário muito ruim, eu sempre avaliava como uma perspectiva, né? As minhas escolhas sempre foram muito minhas, então às vezes eu não conseguia até avaliar que consequências isso ia trazer para mim, mas sou muito impulsiva, então eu tomava a decisão e ela precisava ser de verdade, eu acreditava naquilo, independente se ia dar certo ou não, mas eu sempre, de maneira otimista, acreditava, vou nesse caminho, porque esse caminho é o melhor para mim, se vão existir outros caminhos daqui a pouco, eu vou aproveitar esse, então fiz 3 faculdades, né, e o pessoal dizia, mas como é que vai conseguir? E aí trabalhava de manhã, e trabalhava à tarde, chegava meia-noite em casa, enfim, e as coisas foram indo. Isso, para mim, foi inspirador para mim mesmo, porque além de ser desafiada, sair das minhas zonas de conforto, eu queria dar orgulho à minha mãe, que é meu exemplo de vida, né? Queria mostrar para todos, e principalmente para mim, que eu consegui ir além. As pessoas não precisavam delimitar nem nada, nenhum caminho, não precisavam criar barreiras, obstáculos para mim, porque eles já existiam, né? Então, a própria vida já trazia. Então, essas coisas foram caminhando. E aí eu consegui, então, tomar essas decisões pessoal, profissional, emocional e comportamental para romper esses paradigmas, né? E pensei, meu Deus, mas eu também não gosto de rotina. Não sou uma pessoa de rotina de todos os dias acordar e fazer as mesmas coisas. O que eu vou fazer da minha vida? Secretariado, geografia, enfim, publicidade? Não, eu tenho que tomar uma escolha, outra nova escolha, né? Porque a primeira escolha foi fazer o curso. A segunda, que profissão eu vou seguir? E aí escolhi ser professora e eu me encontrei. Não existe nada no mundo, né? Mesmo que as pessoas, professor tem muito trabalho, ganha muito mal, mas eu não me vejo fazendo nada além disso. Eu amo o que faço, eu posso estar com todos os problemas do mundo, minha gente. Mas se eu entrei numa sala de aula, seja ela virtual ou presencial, acabou-se tudo. Né, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu aprendo todos os dias, são protagonistas distintos, são conhecimentos diferentes, experiências que enriquecem. Então, para mim, né, foi uma das melhores escolhas da minha vida. Então, de maneira profissional, obviamente, eu fui motivada pelas condições financeiras e fui buscando o meu caminho. Encontrei várias coisinhas que não eram tão legais, mas, assim, para mim, eu entrava pelo ouvido e saía pelo outro, às vezes filtrava alguma coisa que era tão relevante, e, rapaz, isso daqui dá para, né, impulsionar para uma nova oportunidade. Nunca deixei de buscar o meu melhor, então eu falava sempre, aos 35 anos eu quero ser doutora. Porque tem que ter o título de doutor, nada disso, é porque eu queria, era um plano, um projeto que eu construí para a minha vida. E aos 36, foi só por um ano, mas eu consegui. Eu tenho lá o papelzinho que eu rabiscava no começo dos anos, né? 2010 ainda, eu dizia, daqui a tantos anos, eu quero ter não sei quantos filhos. Enfim, essas coisas que a gente fala. E aí, como Jordânia bem disse, Ilka, Renata, né? Todos, meu Deus, mas vai conseguir trabalhar, ter menino, fazer mestrado, fazer doutorado, e aconteceu comigo tudo junto e misturado, né? Eu mudei, estava terminando o mestrado, iniciando o doutorado, morava em Princesa Isabel, meu doutorado era no sul do Amapá. Tinha menino, mudei de região, uma nova cultura, novos desafios, e não parei. Eu disse, não, isso daí é só o mínimo, porque eu sou tão forte, né? Eu fui construída com tanta força, eu tenho tanta coisa para executar pelo meu bem, para mudar o meu mundo e daqueles que convivem comigo, e de alguma forma até os que não convivem, mas se eu quiser e trouxer o meu exemplo, como a gente está fazendo aqui, vai motivá-los e dizer, poxa, mas se Carol conseguiu, então, de fato, eu também posso. E isso, para mim, é o que me deixa muito feliz, né? Meus olhos brilham a falar de mulheres, não meninos que eu não gosto dos homens. Amo-os. Eu tenho filho, tenho esposo, tenho pai, eu tenho várias pessoas que eu amo desse gênero. Mas falar sobre mulher, para mim, é tão significante, né? É uma construção
tão profunda, né, que eu digo assim, como Renata falou, eu tenho mulheres extremamente importantes na minha vida, não que os homens não fossem, mas elas, né, se sobressaíram, elas trouxeram para mim seus aprendizados, suas experiências, e disseram assim, ó, Carol, tu pode ser muito mais do que tu imaginas, e de fato fui. Eu alcei voos que eu nunca imaginei chegar, fui a primeira doutora da minha família, e eles, quando falam de mim, eu sinto que tem orgulho, às vezes até embarga a voz, mas isso é muito importante, né, que a gente consiga mostrar para o mundo que nós viemos não ser para espectadoras, mas para sermos protagonistas das nossas histórias. As nossas histórias de vida são muito importantes e merecem ser divulgadas. Lindo, meninas, lindo, lindo. E emocionante, né? Quando você para conhecer a história de cada um, de cada uma, né? E fora as que a gente não conhece, as mulheres guerreiras, né? Por aí afora no nosso Brasil, no nosso estado, né? É lindo ver e que isso seja uma realidade e uma vivência presente para aquelas que hoje se encontram, né? E diz, não, eu não vou conseguir. Não, tire isso da sua cabeça. Você vai conseguir, você vai chegar onde você quiser. Acredite em você, aposte em você, se ame em primeiro lugar e lute por aquilo que você quer. Como a Carol disse, né? Ela sonhava não só de mudar o mundo dela, a realidade dela, mas a realidade daqueles que estavam próximos e até aqueles que não estavam, porque isso vai refletir em tudo, né? Eu acompanho Carol, né, e vejo o trabalho dela na extensão e vejo como ela consegue atingir a região e aquelas mulheres, mostrando exemplo, dando oportunidade, né, para que elas possam se enxergar, se amar e lutar por elas. A equipe técnica está falando que está havendo algum pouco de ruído, mas aí eu peço desculpa a vocês, tá bom? Mas a gente vai tentando amenizar, e eu sei que a live está muito gostosa, a conversa está muito gostosa, e que isso não está sendo nenhum empecilho para o momento. Né? Eu também tenho alguns ruídos aqui em casa, né? Eu tenho 2 crianças, meu esposo está trabalhando home office, vocês sabem como é, e aqui só fica comigo, minha filha. As meninas, eu trabalhando, eu fazendo live, enfim, é tudo aqui perto da mamãe. E a mamãe adora, a mamãe prefere mesmo que fiquem todos juntos. Isso é para mostrar a nossa realidade, Jordânia, né? A verdade nua e crua, é isso mesmo. Isso, e não impede, como eu estava dizendo, né? Eu sou mãe, eu faço isso, eu faço o que eu. Claro que eu busco fazer dentro das minhas possibilidades, mas eu não deixo de fazer. Né? E o que vocês estavam me contando me fez também lembrar um pouco, né? Que esse ano eu consegui passar no mestrado e algumas colegas falam, nossa, Jordânia, eu me inspiro em você, porque você tem toda essa sua realidade de trabalho, seu contexto, tem sua casa, hoje você tem 2 filhas e você consegue ainda lutar por estudos, né? E eu disse, e é isso mesmo, meninas, vocês não podem paralisar, né? Vocês não podem se acomodar, vocês têm que lutar, botar esse verbo na vida de vocês e buscar. Né? Então, dando continuidade ao nosso bate-papo, que está muito gostoso, eu gostaria de saber de vocês, né? Se existe algum estereotipo relacionado com as mulheres com o qual se identifique, vocês se identificam. Né? Por exemplo, que somos umas choramingonas, choramigas, né? O que não sabemos conduzir, coisas assim desse tipo. Né? Coisas que vocês, no decorrer da vida, na vivência de vocês, passaram por algum momento, né? Esses estereotipos. Eu vou começar agora, eu acho, com a professora Ilka. Pode ser, professora? Pode sim. Eu tive nesse contexto, né, de percepções e realidade muito, digamos, com muita ênfase, né, na época que eu retornei do mestrado, né, então, assim, foi algo muito surpreendente ser convidada para coordenar na instituição onde eu fui aluna, né, que Unip, Centro Universitário aqui de João Pessoa. Então, voltar para aquela instituição e reencontrar antigos professores, né, e aí foi um choque muito grande para eles, né, eu estou ali, né, sou mais jovem do que todos eles, estava ali chegando, fui aluna, né, de praticamente todos que estavam
Então, naquele momento, já veio a exclusão, né? No lugar de ser receptivo, eu senti a exclusão, né? E não fui direto para a minha área de administração, né? Eu fui para apagar um incêndio, né? E aí eu entrei na área de contábeis, que praticamente todos homens, né? E novamente, né, encontro com essas pessoas, e eles davam aula nos 2 cursos, né? Mas você está aqui, né? Você que vai ser nossa coordenadora, né? Com essa estatura, né? E aí, aí vem o meu tamanho, né? Ser baixinha, né? Então nem tamanho tem, né? E, meus bom, quem já passou pela questão do mestrado, quem passou pela questão de informática, ah, mas você é tão tranquila? Sim, né? Desespero? Não, eu sou tranquila, né? Então minha tranquilidade incomodou, né? Mas, ao mesmo tempo, a tranquilidade que eu tenho, né, em tomar decisões não é sinônimo de covardia, pelo contrário, né? Eu sou mais ousada, mas eu não preciso aumentar o volume da minha voz, né? E nem preciso aumentar o tamanho, né, a minha estatura. E isso também incomodou, né? A questão de reencontrar meus professores, né? E encontrar um curso que estava falido, né? Um curso sem prática, um curso, e aí eu me lembro muito bem no nosso primeiro encontro, Carol, a questão dessa relação com extensão, né, de prática, né? Eu disse, mas vocês não têm um escritório contábil e é parado, fechado, né? Não tem projeto, né? Mas eu fui muito feliz, né? Porque eu tive alguém que acreditou em mim, que era o reitor, né? E me deu todas as, digamos, todas as cartas para que eu pudesse administrar, né? E isso, para mim, eu precisei provar. Mas não provar para ser melhor do que eles, provar que eu, né, mesmo sendo ex-aluna, sendo mulher, né, sendo baixinha, né, sendo tranquila, porque isso incomodava, porque eu falava em um tom que não era o dele, né, o deles. Eu pude, em 6 meses, né, criar o balcão contábil, criar o núcleo de pesquisa, né, e trazer os alunos como protagonista das atividades, né, atender a comunidade circunvizinha, né, promover esses espaços de vivência, né, e isso eu fortaleci também as mulheres enquanto discentes, porque elas sentiam falta também daquele espaço, né? E, ao mesmo tempo, essa história, né, minha com o Unip, que foi mais de 20 semestres, né, ou seja, a minha base profissional docente foi instituição privada, e em pouco tempo também eu estava coordenando a administração, né? Aí foi outro desafio, né? Outro apagar incêndio, né? Problema de relacionamento, e mais forte ainda, ali realmente estavam os professores da minha sala de aula, né? E alguém perguntou, e você está aqui pela 2ª vez, na mesma instituição, né? Ah, você que vai ser a nossa coordenadora? Ah, mas você, né? Normalmente os últimos coordenadores eram homens. Eu disse, pois é, né? Mas eu estou aqui, tá? Então, até o nosso perfil mesmo, né? Não para ser melhor, né, do que os homens, mas para a gente entender que a nossa sensibilidade, a nossa criatividade que eu acho que nós temos, a nossa coragem que nós temos, né, são adjetivos que podem quebrar essas percepções errôneas, né, que muitos têm, né, e abrir esse espaço. Então, ser gestora, né, estar gestora, como eu estive de cursos, em 2 cursos desafiadores, para mim, foi mostrar que, com todos esses estereótipos que foram colocados, né, isso não incomodou, né? Então, do meu jeito, né, do meu estilo, né, e gostar de criatividade, ousar, e ter o aluno, né, construindo, realmente desenvolvendo um perfil crítico, né, isso eu não mudei, né, e eu abri esse espaço, né, e hoje, né, eu já reencontrei vários colegas, né, que passaram a ser colegas e adquiri o meu respeito, né, e conseguir criar esses laços, que é isso que é importante, porque a gente não precisa de embates, né, para ter o respeito do espaço. Nós precisamos fazer diferente, né, construir diferente, e mostrar, sim,
que nós podemos fazer de uma forma delicada, mas fortalecida, porque delicado não é sinônimo de fragilidade, né? E dizer somos sexos frágeis, até somos, mas isso também não é sinônimo de pequeno, né? Mas de grande em termos de buscar espaços bem maiores do que alguém pode ter, tá? Então, assim, é sempre uma batalha, né? Mas que essa questão, né? Eu lembro em vários congressos, tudinho, aí a gente chega, né? Aí é Nordeste, né? É Paraíba, ou né, instituição, né? Compreendo o Norte, que eu já morei muito tempo no Acre, em Rio Branco, né? Minha infância e minha adolescência foi no Acre, né? E recebi também discriminação quando eu voltei, né? Porque eu saí pequena, no 3, 4 anos de idade, quando eu voltei, eu já estava praticamente 15, então eu tinha meus costumes da região amazônica, né? E até o sotaque em sala de aula, né? Até as gírias, né? Que se tem, os termos, né? Isso também é discriminatório, né? E aí você termina sendo estereotipada, né? Por algumas coisas, tá? Mas coragem, né? Que a gente consegue esses espaços, sim, porque esses espaços são nossos, né? Nós não podemos ceder, sem briga, mas com sensibilidade, porque nós precisamos de conflitos para crescer, e não de embates para quem tem o melhor espaço, não. Todo mundo tem direito aos mesmos espaços, tá? Perfeito, professora, exatamente. E antes de passar a palavra para a próxima convidada, eu gostaria de agradecer a equipe que está por trás de tudo isso também, né? Que a gente fala, agradecer, eu esqueci de agradecer. A equipe, né, a coordenação de tecnologia da informação, na pessoa de Ítalo, que está colaborando conosco nessa transmissão. E também a coordenação de extensão, na pessoa de André, né, que vai nos fornecer um certificado de participação dessa roda de conversa, viu? E também a equipe da gestão de pessoas, eu não posso esquecer do meu companheiro de trabalho, o Ellison, que também colaborou e vem colaborando com toda essa semana. Gente, vocês moram em meu coração, né? Porque estamos aparecendo, mas por trás de tudo isso tem muita gente, né, colaborando. Muito obrigada, viu? E aí eu gostaria de passar a próxima palavra, professora, acho que é Carol, né? Carol finalizou, então vamos para a Carol. Vamos embora. Vocês vão falando e a gente vai pensando, né? Mas olha, já vivi isso. São histórias que se aproximam muito, não são as mesmas, mas há uma aproximação tão grande, né? Que a gente consegue, isso daí, ou eu já vivi, ou eu já ouvi, ou eu já vivenciei. Então, realmente, eu não sou muito de me ligar e me enquadrar em estereótipos ou rótulos. Tá muito magra, tá muito gorda, não, isso serve para isso, esse tipo de roupa, não consigo. Eu sou muito bem comigo mesma, eu consigo me reinventar, me adaptar muito facilmente, sou muito tranquila para essas coisas. Então, mesmo que as pessoas queiram me rotular em um ambiente de trabalho, né? Hoje, eu trabalho já faz 10 anos que a gente trabalha no mesmo espaço, eu e meu esposo. Então, as pessoas têm muita essa relação. Hoje ele assume a função de diretor. Então, Carol não pode assumir nada, porque ela é esposa do diretor. E eu digo, minha gente, aqui eu não sou esposa de Vinícius, aqui eu sou Carol, servidora, com os mesmos direitos, com muitos deveres, e eu quero contribuir. Então, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar, e aí eu vejo muito da sororidade, né? As mulheres, não, vamos lutar, a gente tem que se colocar no lugar do outro, mas eu vejo essas mesmas criticando. Então, não acho legal, eu acho que a gente tem que essa empatia de se aproximar, porque às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro por não conseguir viver a sua vida, mas se aproximar, a gente consegue entendê-lo, escutá-lo, compreendê-lo, né? Motivá-lo, movimentá-lo. Então, às vezes, a gente precisa necessariamente tirar esses rótulos, esses estereótipos. É do Nordeste, não, é do Norte, né? E muitas vezes, assim como eu chegava nos congressos, que a gente ia com muita dificuldade, e falava, mas lá tem Coca-Cola, só tem jacaré, tu não sei, não era para tu estar, né, seminua, porque você é índia. Eu digo, minha gente, né? É uma ignorância. As pessoas desinformadas, elas acabam criando rotulagem nas outras, por uma aparência, né? Por a questão fenótipa. Ai, meu Deus, é isso, é aquilo, é loura, é negra, é branca. Não, somos mulheres, somos iguais. Se é baixinha, se é alta, isso independe. Porque isso nada a ver com uma característica.
mas o nosso caráter, a nossa personalidade, o que a gente tem de coragem, o que a gente busca, o que a gente se reinventa. E aí não tem que ser tudo isso também para os outros, tem que ser muito para nós. Se você está bem consigo mesmo, se sua estima é elevada, se uma palavra desestimuladora, se uma palavra que tem um peso para uma outra pessoa não tiver para você, a reação, ela não é. Porque às vezes as pessoas só querem, né, plantar uma sementinha do mal, fazer com que você fique ruim, e no fundo você não precisa disso. Então eu sempre digo para as minhas alunas, para as pessoas com que convivo, para as mulheres, que a gente tem que ouvir aquilo que nos faz bem, a gente tem que estar bem conosco mesmo, a gente tem que se movimentar, a gente tem que se reinventar, a gente não precisa se culpabilizar porque não está dentro dos padrões que a sociedade nos exige. Ai, meu Deus, eu não preciso segui-los, eu não preciso ter um estilo próprio, né? Não, na verdade, eu não preciso ter o estilo dos outros, eu preciso ter um estilo muito próprio. Então, se eu conseguir fazer isso, sair das generalizações, das padronizações, de entender que o senso comum é que nós somos diferentes, cada um no seu quadradinho, né? Cada um com a sua personalidade, sua peculiaridade, sua forma de se expressar, eu com os olhos e com as mãos, e o outro muito timidamente, mas que fala muita coisa quando consegue com um discurso, né? Que consegue impactar, às vezes com um abraço. Se a gente conseguir compreender isso, a gente vai ser muito mais livre, né? A gente vai ter muito mais liberdade de ir e vir, de dizer, eu quero falar, você me dá licença, por favor, me respeite, né? Claro, como a Ilka falou, com educação, com cautela, com diálogo, mas se calar não é uma opção, a gente já passou tanto tempo fazendo isso, né? Se calando, né? Ouvindo, digerindo ou não digerindo certos comentários, e aí eu sempre que posso, né, eu tomo o meu ponto de fala e digo assim, eu preciso só dialogar, eu preciso expor a minha opinião. Você não precisa necessariamente acreditar nela, mas você precisa respeitá-la e ouvi-la, para que você tenha condições também de entender o que eu sinto, o que eu vejo, como eu me sinto, porque por muitas vezes esses rótulos, esses estereótipos que a sociedade nos impõe, fazem muito mal para todos nós. Muitas vezes a gente fica reflexiva, de que eu não posso, não, porque fulano disse que não dá certo, aí a gente acaba não evoluindo, não indo por conta do outro. Então, que a gente não consiga mais fazer isso. A gente é capaz de muitas coisas. E eu, por experiência própria, sei, né? Então, de fato, a gente precisa se reconhecer, se auto-reconhecer, né? Verificar o que eu consigo com as minhas relações, com os meus posicionamentos, se eu consigo apaziguar, se eu consigo motivar, se eu consigo compreender, se eu consigo ajudar e apoiar, né? Se a gente conseguir também que essa militância que a gente busca muito hoje, porque a gente está aqui fazendo isso, né? Militando, buscando um ponto de fala, nosso local de fala, né? Como a gente vê muito agora essas nomenclaturas, que eu acho muito massa, eu fico empolgada, né? Quando a gente consegue ter isso, sororidade, né? Empoderamento, enfim, mas que a gente consiga vivenciá-lo. Se nós conseguirmos fazer isso, e aí eu também concordo com as meninas, sempre com educação, não querendo ser mais que o outro, porque a gente tem buscado igualdade. Não, se eu quero ser igual, eu não quero ser mais. Porque se eu busco isso, eu vou fazer uma luta mal educada, né? Uma luta que eu vou empurrar de goela abaixo minha opinião. E isso não vai fazer bem, porque só vai trazer mais problemas. A gente não vai criar soluções, a gente só vai gerar mais dificuldades, mais conflitos, né? Mais discriminação, mais preconceitos, mas muita coisa ruim que a gente já está querendo dissipar, a gente já está querendo fazer com que todos nós sejamos iguais. E aí, falando um pouco da nossa realidade, a gente sabe que a gente tem as nossas alunas de edificações, já ouvi vários relatos, professora, mas como é que vai ser o mundo do trabalho? Professora, né, como é que as pessoas vão me respeitar por ser mulher nesses ambientes? Então, fico aqui, eu digo sempre a elas, vocês podem muito mais, se imponham, não com deselegância, não com falta de educação, mas se imponham principalmente com as ações. Se a gente conseguir mostrar para o que viemos e quão potencial nós temos, dificilmente eles vão conseguir ter argumentos para dizer o contrário. Então façam a parte de vocês, se sentirem assediadas, prejudicadas, que se eles criarem rótulos, digam, ei, parem, porque isso de fato não vai engrandecer nada.
nossas relações serão melhores se a gente conseguir que essa militância ela seja para o bem coletivo e para o bem de todas nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Carol, essas palavras que fortificam, né, que nos dá vigor e coragem. Renata, nos conte um pouquinho. Como é que foi para você? Muito bom ver esses relatos, porque como a Carol falou, a gente vai se encontrando nas falas de vocês, né? É muito legal. Eu acho que o estereótipo, infelizmente, vai seguir a gente a vida toda, né? Infelizmente. Quando eu ia tirar a carteira de direção, o pessoal falava, vai ser barbeira. Eu nem tinha tirado carteira, nunca peguei no carro, já me taxavam como barbeira. Começa daí. E, infelizmente, acontece. E a gente tem que lutar realmente, como o Carol falou, com muita educação, com muita classe, se posicionar e falar, não, aqui é diferente, né? Pode até ser que seja barbeira, mas não é porque eu sou mulher, porque eu realmente vejo mal. Mas eu garanto que eu não sou barbeira, não. Mas eu lembro que, assim, na minha trajetória, o que eu fui sempre muito questionada era por conta, talvez, da minha idade. Eu comecei muito cedo. Comecei com 15 anos eu trabalhava já, 16 anos eu entrei no vestibular, terminei cedo a faculdade, fiz uma boa carreira, consegui um bom estágio durante a faculdade, fiz uma boa carreira na minha profissão na área financeira, quando eu fiz o mestrado também. Mas eu sempre iniciei muito cedo, e eu sempre era muito questionada, de, será que essa menina sabe o que está falando? Porque menina, para mim, é algo carinhoso, algo que chega no coração, né? As meninas estão aqui. Mas, às vezes, quando você é questionada como menina, e não como mulher, você tem aquele baque de, por que eu sou menina? Por que eu não me vejo como uma profissional? Por que eu não sou Renata a auditora, ou Renata a professora, ou Renata a doutoranda? Eu sou a menina que está fazendo doutorado, né? Isso me dá um choque. E eu sempre senti muito isso. Na faculdade, todo mundo me olhava porque eu era mais nova da sala, no mestrado também. Eu lembro quando eu comecei a ensinar, meu primeiro dia de aula, eu encontrei com um colega meu que fez mestrado comigo. Não acho que ele era do doutorado, era do mestrado na época. Eu tinha no mestrado já. E eu lembro que eu falei assim, você vai ensinar aqui? Era privada na época. Eu fiz, vou toda contente, né? Meu primeiro dia de aula, eu começar a ensinar. Aí ele fez, olha, cuidado, porque você é muito novinha, cuidado com a sua postura em sala de aula. Eu sempre fui muito brincalhona com os alunos, sempre gostei de brincar, de contar piada, porque eu acho que a aula tem que ser algo bacana, né? Eu não consigo dar uma aula que eu fico lendo slide, eu converso, eu brinco, porque meu aluno sabe como a aula é legal, assim. E eu lembro que eu saí dessa reunião que eu tive com ele fala que eu tinha que ter uma postura mais séria, mais firme com os alunos, para eles não montarem em mim como professora. Eu fui para o shopping, comprei um blazer e um salto alto para dar aula, para eu chegar na sala de aula apresentável, né? Para me respeitarem, porque eu estava de blazer e salto alto. E eu fui com a cara bem fechada, que não é meu tipo, bem séria, fiz a chamada, que ninguém faz chamada para de aula. Fiz a chamada bem séria, disse como é a avaliação, os alunos assustados, essa professora nova, estranha. E nos meus primeiros semestres, vamos dizer assim, como professora, obviamente que eu fui cedendo. Essa não sou eu não consigo ser assim. Eu tenho que ser quem eu sou, a professora engraçada, que passa conteúdo, que explica, que ensina, mas que é legal estar na sala de aula dela, que eu vou porque eu gosto da aula dela, e não vou porque ela vai tirar ponto meu de não estar lá. E com isso, obviamente, mudou. Mas nos primeiros semestres, nos primeiros meses como professora, sempre olhavam para mim como, essa mulher sabe o que está falando, quem é ela? Na pós-graduação, né, você chegar com 20 e poucos anos, dar aula no após, onde você tem pessoas que têm 20 e poucos anos de trabalho, de experiência, para você tentar ensinar algo para ele, aí eu boto blazer, boto salto alto e vou para a pós-graduação para passar aquela postura. E aí eu entendi que o que faz a postura, o que faz o aluno perceber, ou seu colega perceber que você sabe o que está falando, não é como você se veste, é o que você passa. Mesmo que eu vá para a sala de aula com uma sandália havaiana no pé, com a camiseta, mas eu saiba o que eu estou falando, que o aluno se segura assim, é isso que vai conquistar o aluno, ou o seu colega de trabalho. E aí, com isso, eu entendi. Eu fiz, não, eu posso ser eu. Porque eu brincar em sala de aula, ou eu conversar com o aluno, ou ter intimidade com ele, perguntar como é que ele está, ou eu passar eu adoro fazer game em sala de aula, trabalhar com jogos em sala de aula, adoro. Eu passar um game, isso não vai tirar o meu conhecimento, vai aproximar o aluno de mim, né? Então, eu acho que o que eu consegui compreender minha trajetória é que idade não quer dizer nada, gênero não quer dizer nada, sexo não quer dizer nada, estado social não quer dizer nada, roupa não quer dizer nada. Mas a forma como você dialoga com o outro, né? Se o outro percebe que você sabe o que está falando, não sabe o que está falando, mas o que você contribui de certa forma para ele, aí sim vale a pena, né? Isso aconteceu em várias ocasiões, não só como professora, quando eu era auditora
Eu lembro dos clientes me perguntarem assim, você sabe o que está falando? Eu fazia, olha a norma contábil para tu dar uma olhadinha. Aí ele olhava, você sabe o que está falando. Mas com esse diálogo que a gente tem, a gente consegue caminhar, né? Então, esse jeitinho, essa educação, a gente consegue fugir dos estereótipos e falar, não, eu estou no lugar que eu quero estar, porque eu conquistei ele e eu estou onde eu devo estar, e não onde me colocaram e não onde eu não deveria, né? A fala, né? A fala de cada uma de vocês, né, mostra para todas nós que estamos aqui acompanhando como é bom ser mulher. Como é bom ser mulher, né? E como é bom superar, como é bom lutar, como é bom com esse olhar de mulher, com essa delicadeza, com essa sensibilidade, com tudo isso, né? Com esse amor, né? É muito bom ser mulher. E aí eu sei que na nossa trajetória de vida, somos novas ainda, teremos muitas vivências ainda mais. Nessa trajetória de vida, quais as mulheres, né, que inspiraram vocês, que ensinaram alguma coisa para vocês, né? Se vocês pudessem falar um pouco dessas mulheres, dessas histórias também que foram exemplos para vocês, né? E também, hoje, nós preparamos essa semana, né? Pensando justamente em trazer essas histórias de vida, essas histórias de exemplos de vida para todo mundo, de mulheres. Mas para vocês, o que é que representa o Dia da Mulher? Eu juntei assim duas perguntas, mas que vocês podem, né, sintetizar e falar um pouco das mulheres que inspiraram vocês e também o que representa esse Dia da Mulher. E aí, né, esqueci, né? Gostaria de convidar a professora Carol para começar falando sobre isso. Muito bem, muitas mulheres, né? Vou até, como vai ficar gravado, vai ser complicado. Vou nominar algumas, mas as outras que eu não falar, por favor, me perdoe. Vou tentar ser o mais relacionado à minha emoção, né? Então, assim, a primeira de todas, né, a minha avó, porque as mulheres da minha vida, como a Renata já até falou, elas são tão cheias de si, tão fora da caixinha, tão diferente daquilo que a gente vivencia há um tempo atrás. Eu falo assim, vocês viveram ou estão em uma época que eu não acredito, porque hoje ser o que nós somos é mais tranquilo. Mas há um tempo atrás era muito complicado, né? Minha avó, lavadeira, sustentou 5 filhos, né? Vivenciou no interior do Pará, né? Trouxe todo mundo para a capital para poder estudar. E ela sempre priorizou e nos mostrou, através de exemplo, que a simplicidade é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. Não adianta a gente complicar a vida, não. A gente tem que torná-la mais simples e mais tranquila possível, para que nós possamos, né, passar por ela, deixando as nossas experiências, trazendo coisas boas para a vida daqueles que estão conosco. Né? Então, para mim, a simplicidade da minha avó é fundamental. Minha mãe, mesmo com aquele jeito que ela é um pouco nordestina também, né? Eu acho que também tem o sangue de ser nordestina, porque é a mulher cabra macho, aquela que, né, vem para falar, e eu acho muito legal isso, que a gente tem essa questão da iniciativa. Ela sempre dizia, não adianta a gente se acomodar. Se nós sentarmos na cadeira e ficarmos esperando, nada vai acontecer. Então, levante-se e corra atrás dos seus, busque os seus obstáculos, verifique o que é melhor para a sua vida e escolha, né? Siga um caminho. Então, isso eu aprendi com ela. Com a minha filha, que para mim foi a que trouxe o eixo. Assim, eu era muito organizada, muito futurista, mas eu ainda não tinha encontrado meu eixo. Então, Vitória, 13 anos atrás, trouxe para mim a inspiração de achar que todo mundo pode ser muito livre e que a gente tem que acreditar mesmo que o futuro vai ser melhor e se preparar e contribuir, né, para que esse futuro seja melhor. Então, eu aprendo todos os dias com ela. Ela é muito, muito parecida comigo, mas ela tem um jeito muito próprio também de me ensinar todos os dias alguma coisa. E isso, para mim, é que me engrandece. Né? Aprendo com as nossas alunas, elas sempre me mostram, professora, é importantíssimo aprender, recomeçar, né? Já tive alunas de 83 anos que não pararam, né? Que estão aí buscando sempre o melhor para elas. Então, eu aprendo todos os dias com elas. Com as minhas tias, primas, madrinhas.
o quanto é importante que a gente tenha, além de planejamento, que a gente também aprenda com os nossos erros, né? Porque é fundamental, a gente não avalia, às vezes, a consequência daquilo que escolhe, daquilo que faz, mas é importante que a gente aprenda, faça uma autorreflexão e verifique, isso daqui está me trazendo mais benefícios do que prejuízos, e aí é um momento de recomeçar, replanejar, reconduzir, e isso é bacana também. Eu aprendo com as minhas vizinhas, amigas, colegas de trabalho, né, que a gente tem as nossas individualidades, mas que no fundo, como a gente está percebendo aqui, tudo se aproxima muito. Se a gente dialogar com ela, seja naquela bate-papo ali do corredor, né, seja quando a gente senta para comer um doce na TPM, seja quando a gente está chorando muito por conta de um filme, que a gente consiga dizer para outra, olha, eu estou aqui para te escutar, e se você precisar, não ouse em não me procurar, né? Porque às vezes só uma palavra, uma motivação, um abraço apertado e um olhar pode resolver uma coisa, porque você consegue enxergar de repente algo que ela não consiga, né? Então, os relacionamentos abusivos, né? Muita coisa que é posta pela sociedade, os feminicídios e tudo mais que a gente sabe, as violências domésticas, né? Quem está de fora não consegue, ou quem está dentro não consegue observá-lo com tanta clareza, mas quem está de fora não precisa, de fato, chegar, né, para parar, mas contribuir para que essa informação chegue, que é o que a gente vem fazendo aqui em Princesa, e outros cantos que eu vou estar, né, que eu vou fazer parte dessa atuação profissional e pessoal para tentar motivar. E aí eu acho que a última pergunta é se a gente comemora, né, este dia. Eu comemoro todos os dias, né, quando eu vejo uma mulher assumindo uma posição que nunca achavam que ela ia assumir, né? Eu comemoro todos os dias quando uma mulher determina que vai fazer algo e consegue fazer esse algo, mesmo que as outras pessoas não acreditem nela, ela vai além, né? Com uma aluna que chega com 80 e poucos anos na sala de aula, professora, eu não consigo compreender, mas, por favor, pare um pouco para me dar atenção, que eu quero fazer algo diferente, porque minha filha está em sala, minha neta está ali e eu sou um exemplo para elas. Então, esse é o meu momento. E isso é bacana, né? Então, tem mulheres que dizem, mas eu não quero ganhar chocolate nesse dia, não há comemoração, é luta. Eu concordo com elas, mas também acho que a gente também tem que receber esses carinhos, esses mimos, porque a gente merece. A gente não luta todos os dias para isso, para que o outro nos reconheça, para que o outro nos respeite. Então, se a gente é frágil com, né? Mas é um pouco mais sensível em alguns aspectos, que a gente também faça ser ouvido e dizer, olha, eu gosto disso, eu gostaria que você fizesse por mim, né? Não porque eu sou mulher, mas porque eu sou eu, assim como tratar o outro, né? Que a gente exerça a sororidade para que a gente consiga sensibilizar, dialogar, criar sempre muitos argumentos e que a gente consiga tornar essa empatia que está muito em voga, principalmente no momento pandêmico, algo que seja prática diária. Não só com as mulheres, mas com todos. Se nós formos e nos colocarmos muito próximos da realidade do outro, a gente vai conseguir compreendê-lo e ajudá-lo dentro das nossas possibilidades. Agradecer muitíssimo, porque eu sei que é a última pergunta, dizer que eu estou muito, 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 muito feliz por esse momento. Eu acho que transcende, né, aquilo que nós somos, né? Eu gostaria muito de ter contribuído, eu acho que de alguma forma a gente vem para isso, e qualquer uma, independente do horário, do local onde morem, acreditem em vocês. Vocês são mulheres de luta, de vitórias e que vão transformar o mundo, de fato. Muito obrigada, Carol. É isso mesmo. Todo dia é dia, né? Todo dia é dia de nos valorizarmos, de acreditarmos em nós mesmos. E isso vai muito além da mulher, mas também do homem. Todo dia é dia de você se valorizar, ser humano, enfim, todo mundo, de se amar, de vivenciar, né? E aí eu gostaria de convidar a professora Renata para contar um pouquinho das suas experiências, né, de mulheres e do Dia da Mulher. O que é o Dia da Mulher para você também? Jordânia, eu acho que de mulher, mãe e vó tem que estar no meio, né? Não tem como a gente não lembrar da mãe, da avó, principalmente. A minha família, como eu falei, tem mulheres muito fortes, mulheres que lutam, que enfrentam o que for, que conquistaram muita coisa. A minha avó e minha mãe passaram muita dificuldade, né? Assim como muitas mulheres daqui, talvez muitas pessoas que estão assistindo tenham história de vida talvez muito próxima da minha, como a Carol falou, às vezes muda o local, muda o detalhe, mas as histórias são muito próximas. E a minha avó, enfim, ela
trabalhava como costureira, meu avô trabalhava na indústria, mas, enfim, bebia, gastava o dinheiro bebendo, e minha avó criou meus tios praticamente sozinha, à base da costura. Então, era comum ela dormir em cima da máquina de costurar. Os meus tios sempre trabalharam muito desde criança, trabalhando, enfim, vários serviços para ganhar uma graninha e ajudar em casa. E minha mãe conta muito que passar fome, de, enfim, comer farinha de noite porque não tinha o que comer. Isso é muito comum, né? A gente, não é história só minha, acho que é a história de vida de muita gente. E eu tive uma infância muito abençoada, graças a Deus, né? Porque minha mãe lutou muito. Minha avó, com a minha mãe, e minha mãe, dona de casa, ela trabalhava desde criança, mas largou os estudos para cuidar da família, o que também é muito louvável, né? E uma coisa que minha mãe sempre falava para a gente era que a educação é o caminho. A minha avó nunca estudou, ela sabe ler e escrever muito pouco. A minha mãe terminou o ensino médio, e eu fui a primeira neta a fazer uma faculdade, passar no vestibular, a fazer uma faculdade, a fazer um mestrado, a fazer um doutorado. Hoje eu tenho muitos outros primos graduados, mestres, doutorandos, mas eu sinto que se não fosse aquela iniciativa, se não fosse aquela menina ali persistente, passava o dia estudando 24 horas por dia, com a mãe dela sentada do lado, ensinando a tabuada para ela, talvez não fosse possível. Então, o que minha família sempre me ensinou é que a educação é o caminho. Minha mãe sempre falava, a gente não tem nada na vida, o que a gente tem é o que a gente aprende. E eu lembro de criança, eu passava na Federal, né? Eu estudei na UFPE a minha vida inteira, do mestrado, doutorado, eu sou filha da UFPE, e a gente passava, eu apontava assim, mãe, eu vou estudar ali, isso com 10 anos, 12 anos. E minha fazia, filha minha, passar no vestibular, tem condições, né? Esse é um sonho muito surreal para a gente, é algo muito difícil para a gente. Enfim, quando eu passei, ela ficou, obviamente, emocionada. Então, assim, claro que é bom você ser o orgulho da família, mas o que é mais legal, que eu nem me coloco nessa posição, mas o que é mais legal é você saber que você inspirou outras pessoas, talvez, né? Um primo, um irmão, um colega da sala que via você dedicado estudando, um colega de profissão que viu você largar tudo para seguir um mestrado e que talvez ela quisesse também fazer e não estava insegura. Como você falou, Jordânia, né? Eu queria fazer um mestrado, mas eles perguntaram, você vai conseguir? Então, é muito bom a gente ver exemplos inspiradores. Eu tive muito isso, assim, de ver mulheres que seguiram atrás, que foram atrás, que seguiram firme, que me fizeram também lutar, né? Que não é fácil, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, infelizmente, mas a gente tem que levantar a cabeça, dar a volta por cima e seguir. Então, meu Dia da Mulher, eu passei em casa, obviamente por conta da pandemia, trabalhando bastante, porque é o espaço que a gente conquistou. Eu acho que sim, deve ser celebrado, a gente tem que conquistar mesmo, ganhar muito chocolate, ganhar muitas flores, obviamente. A gente não está aqui para isso, mas se vier, eu aceito com muita felicidade. Então, não deixe de entregar chocolate, flores que a gente está aceitando. Mas eu acho que é o momento da gente refletir tudo que lutaram pela gente, né? Não só minha avó, não só minha mãe, quando investiram em educação, quando deixaram de trabalhar para cuidar da família, mas também de olhar lá para trás, para as mulheres que lutaram pelo direito ao voto, para as mulheres que lutaram pelo direito de trabalhar, pela Lei Maria da Penha, que é fundamental, foi fundamental para a gente. E eu acho que eu me deixo refletir sobre isso e falar, ó, a gente está junto, esse momento é nosso. O momento é a gente também se cuidar, né, de ficar contente por isso, mas também de refletir pelo tudo que passou. Então, eu passei esse momento fazendo essa reflexão de como é que eu consegui chegar aqui, onde eu quero chegar mais, com o apoio de mulheres que vão me ajudar e ajudar outras mulheres também, mas com essa reflexão de que bom que a gente tem uma outra e que a nossa luta siga em frente, né? Porque a gente não terminou. A gente tem que lutar, sim, mais, como o Carol falou, por igualdade. A gente tem que lutar por igualdade. A gente está ainda distante disso em vários campos. E isso vai ser uma luta constante, né? Verdade, Renata, e que a gente possa ser um espelho para os nossos filhos, né, para os nossos sobrinhos, para as crianças, para os adolescentes que nos veem, né, que muitas vezes se inspiram nas nossas lutas, nas nossas realidades, né, que a gente possa sempre ter esse olhar para frente, essa cabeça para cima, né, mostrando que a vida pode até nos dar alguns baques, né, mostrar alguns obstáculos, mas que isso não impedirá as nossas lutas, né? Que nós continuaremos a lutar. E, meninas, infelizmente, a transmissão no YouTube está caindo, mas está sendo gravada e a gente vai conseguir colocar toda, né, o nosso diálogo muito gostoso. Eu vi depoimentos aqui do pessoal no YouTube, eu não acredito. Quantas vezes caí, eu volto, porque estão adorando o bate-papo, está sendo muito enriquecedor para todo mundo, viu?
E aí, já peço desculpa, né, ao pessoal que está assistindo por esses transtornos, os probleminhas técnicos que está caindo. Eu acho que é um problema da internet, né? Mas a gente vai tentar resolver para amanhã amenizar, né, esses transtornos, esses empecilhozinhos. E agora eu gostaria de convidar, né, a professora Ilka para nos falar também dos exemplos de mulheres que ela teve em sua vida, que ainda tem, né? E também o que, como é assim, que visão ela tem do Dia da Mulher? O que é o Dia da Mulher para você, Ilka? Essa última pergunta, né, acho que mexe muito com o nosso emocional, né, eu acho que mexe nas nossas lembranças emocionais. Então, mulheres da minha vida, né, eu sou de uma família grande e sou a caçula, né, então eu tive uma distância muito grande dos meus irmãos, aliás, das minhas irmãs, né, os últimos foram homens, né, e eu nasci por acaso, né, minha mãe já com a idade bem avançada, né, e aí eu cheguei. Então, quando eu cheguei, eu passei a ter várias mães, porque as minhas irmãs já eram adultas, né, então eu tinha minha mãe e mais 3 irmãs que me criaram, né, e sempre ficou aquela questão, ela vai ser muito mimada, porque ela já chegou nas vacas gordas, né? Ou seja, todas as dificuldades foram passadas por elas, né, e pelos meus irmãos, e eu já não tive essas dificuldades, né? Isso quando eu falo dificuldade, é dificuldade financeira, né, econômica, enfim. E criou-se uma expectativa, né, dessa minha relação com as mulheres da minha casa, da minha família, das minhas irmãs, com minha mãe, porque eu passei a ter 4 mães, né? E nesse contexto, pelo contrário, né, eu sempre fui desafiada a querer ser independente, porque eu queria também saber fazer, mesmo na minha idade. Mas minha mãe sempre foi minha referência de fé, né? Quando, hoje de manhã eu estava dando uma palestra sobre eu, mulher, né? Eu lembrei muito disso, né? Porque Mário Sérgio Cortella fala, né, nesse conceito, né, nessa palavra, no verbo esperançar, né? Nós precisamos esperançar nesse momento pandêmico, né, que estamos vivenciando. E eu não fico longe disso, porque esse verbo sempre foi conjugado por minha mãe, né? Levante a cabeça, você vai conseguir. Não, vá para Natal, né? Vá fazer mestrado, né? Você pode. Deus é maior do que tudo. Então, a fé e a esperança de poder fazer, né? Teve sempre esse sangue feminino de força, né? E ao mesmo tempo, ela tem um tom baixo, né? Ela é muito sensível, enfim, ela não é aquela que se impõe, né? Ela sempre foi mais submissa em relação ao meu pai, mas ao mesmo tempo, do jeito dela, né, do estilo dela, da vivência e da humildade, ela sempre me passou essa referência do que é para ser meu vai ser, né? Então, eu preciso sempre estar com essa lembrança. Não, eu aprendi, eu fui educada por ela, né? E fui formada por ela nesse aspecto, né? Que eu tenho que batalhar, né? Se no caminho terão pedras, né? Mas que eu saiba ultrapassá-las, né? Respeitando uns aos outros, fazendo a questão da empatia contínua. E se fosse comigo, né? Com respeito, né? E com humildade, porque o que nós temos são títulos acadêmicos, mas o nosso caráter, a nossa personalidade, né, os nossos princípios de valores, de ajudar o próximo, porque poderia ser conosco, né? E aí Carol falou muito bem, nesse momento que nós estamos vivendo, né, se tivéssemos mais empatia e responsabilidade com o outro, talvez não tivéssemos tão devastados, né? E isso nós precisamos ter. Então eu fui formada nesse aspecto, né? E ela sempre foi muito guerreira, né? Porque meu pai, bom, quando eu nasci, depois ele já não era, mas ele foi caminhoneiro, então ele vivia nas estradas, e ela que ficava, né? Com a formação humilde, né? Porque ela só tem um fundamental, né? Mas ela fala com uma perspicaz, com um conhecimento de vida, né? De valor ao ser humano e de humanidade.
né? Então, esse lado de ser humano e se colocar sempre no lugar de outro, né? É essa relação que eu sou apaixonada pelos meus alunos. Então, eu coloco também as minhas alunas como referência, porque elas nos fortalecem quando a gente entra, né? Entra numa sala, né? E a nossa responsabilidade de ser exemplo, de passar, mas não passar no sentido de passar conteúdo, não, mas de passar a nossa experiência, né? E possibilitar caminhos. Então, eu coloco também as alunas, né? Porque é uma troca constante, onde a gente aprende constante, né? E que é essa referência. Mas minha mãe, ela é essa base, né? Então, a gente até engasga, né? Assim, para falar, eu me emociono. Mas é nesse aspecto, né? É superar, né? E assim, não sei se eu vou conseguir falar, e peço desculpas pela emoção, mas recentemente ela me fez sorrir no momento que eu precisava mais chorar, né? E aí eu não podia chorar, né? Eu não podia chorar, porque ela não sabia ainda da perda do meu pai por Covid. E só eu que podia, assim, eu assumir essa responsabilidade, tomar conta enquanto ele está no processo terminal. E como ela não sabia, né, e não podia saber, eu olhava para ela assim, eu não posso chorar, né? Porque eu não posso, nesse momento sou eu que tenho que cuidar, né? É o momento agora do esperançar, que ela sempre me deu, de fazer isso, né? Então, assim, minha mãe é isso. Tá? E o momento de ontem e de hoje, de todos os dias, enquanto mulher, é exatamente a gente encontrar essa força, refletir e perceber, né? Que nós podemos levantar a cabeça, dar a volta por cima, né? Ter um Deus lá em cima, independente de religião, né? Que nós precisamos acreditar que sempre tem um dia melhor. Dias melhores virão, né? Se vai ser amanhã ou depois, mas nós precisamos nos alimentar disso. Dias melhores virão. Então, o momento, né, de refletir sobre a mulher é pensar que nós somos guerreiras e nós poderemos estar aonde quisermos e nos vestir de nós mesmos, né? Porque o padrão é ser feliz, né? Do jeito que a gente é, tá? Feliz Dia das Mulheres, porque todos os dias nós merecemos sim chocolate, flores, né? Um sorriso e abraçar virtualmente, sim, se é isso que nós precisamos e vamos nos sentindo abraçadas, né? Como nós gostaríamos de ter, pertinho, né? Com o nosso cheiro nordestino, né? Mas ser feliz, tá? Obrigada pela oportunidade, né? Como eu disse, para mim é muito emocionante estar de volta no IF. Sim, só para finalizar, esse estar de volta no IF também foi no momento que foi meu primeiro momento que eu não sei nem como foi que eu me apresentei, mas era aquele momento que a mamãe disse, vá, né? Levanta a cabeça, né? Você precisa superar tudo isso, tá? Então, também tem um significado especial estar de volta exatamente no IF. É só, gente. Obrigada. Que lindo, que emocionante a história de vocês. As histórias que estão sendo contadas, né? São emocionantes e revigorantes. Ver essas histórias que nos mostram que nós podemos ser. Tá melhor? Estão conseguindo ouvir? Pronto. Que nós conseguimos ser o que quisermos ser, né? Muito obrigada, meninas. Eu acho que nós encerramos o dia de hoje com muita alegria, né? Com muita alegria e com muita esperança de dias melhores, né? De vitórias a cada dia mais, para nós mulheres, para todo mundo, na verdade, né? Gostaria de agradecer mais uma vez, como eu disse, nessa semana dedicada às mulheres, de histórias de vida, né? Histórias de resistir enquanto mulheres, ao diretor Vinícius, que disse sim ao nosso projeto, que acreditou, que confiou, que apostou. Ele que sempre diz, né, que tem uma gestão com muitas mulheres, e eu vou ser sincera, é isso que faz a diferença na sua gestão. Porque nós, mulheres, colocamos nossa delicadeza, né, e tudo mais. E também agradecer a Carol, né, na pessoa que veio com a coordenação de formação geral, trazendo essa proposta, a Maria, com né, a Maria Leopoldina, professora, a Comissão Municipal do Sindicato, também que está contribuindo com esta semana, a Ítalo, na coordenação de tecnologia,
a André na coordenação de extensão, ao Wellison na coordenação de gestão de pessoas, a vocês, mulheres lindas, né, que disseram sim, para contar um pouquinho da intimidade, da história de vocês para a gente. Né? E já deixo o convite, né? O convite para amanhã. Né? Amanhã nós teremos também mulheres, né? Mulheres de Princesa Isabel, alunas e ex-alunas, estaremos com a professora Kiara aí de Princesa e com a professora Maísa, que vai estar mediando o momento de amanhã. Convidar também para quinta-feira com a história de mulheres negras nesta tarde de conversa, e na sexta, para encerrar a semana, né, as mulheres falando sobre sexualidade. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Tudo isso só é possível porque vocês existem, né, e porque estão aqui nos apoiando e colaborando com tudo isso. Tudo isso é feito para vocês, tá certo? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui hoje conosco, Carol, Renata, Ilka, Ítalo, né? Muito obrigada a vocês. Gostariam de falar alguma coisa para encerrar? Ou já disseram tudo? Fiquem à vontade. Só dizer que eu aprendi muito. Eu ainda admiro mais vocês por tudo. A cada coisa que vocês disseram me fizeram uma pessoa melhor. Daqui para frente a gente vai construir muito mais coisas. Muito obrigada, meninas. Meninas, adoro isso. Também adoro meninas, Carol. Agradecer, Jordânia, pelo convite. E eu gostei muito de ouvir as histórias, assim, de vocês. Chega no coração da gente, né? Me emocionei muito com a história de Ilka, de Carol. E é muito bom. A gente vê a professora, a gente vê a colega de trabalho, a gente vê a amiga, mas a gente não vê o que está por trás daquela pessoa. Então, muito bom ouvir isso, muito bom se sentir acolhida. E eu espero que quem esteja também assistindo também tenha se sentido um pouco acolhido, sentido um pouco fortalecido também, porque o intuito é esse. Brigadão, e o nosso dia é todo dia, né? Então posso dar parabéns hoje, amanhã e sempre. Então, parabéns para nós sempre, meninas. Um beijão. Realmente eu amei, né? Nosso primeiro encontro, quando o Carol disse meninas, eu disse, nossa, que aconchego, né? Mesmo virtual, só aquele meninas, quando ela disse, eu já senti, viu, Carol, aquele aconchego inicial. Então, assim, como é bom, né? Como é bom estarmos juntas, e aí, como vocês disseram, né? A gente aprende, a gente escuta, eu acho que a gente precisa disso, né? Acabar com tanto pré-julgamento, né? Que as pessoas pré-julgam, condenam, né? E às vezes a gente não sabe a história de cada um, né? Então, quando a gente escuta, então, quando a gente se coloca no lugar da outra, né? Eu acho que nesse momento a gente está se dando as mãos, né? A gente está se permitindo, tá? Então, parabéns, Jordânia, por toda, representando, né, toda a equipe da organização, parabéns, né? Parabéns por esses momentos de falas, né? Eu acho que a gente chega um pouquinho no coração de cada um, né? E esperançar, né? Que podemos, que não só podemos, né? Que nós temos esse papel, né? De fazer valer todas as vitórias e as batalhas de tantas mulheres fortes que trouxeram até agora, né? Dar continuidade, se fortalecer umas com as outras. Dar as mãos, podemos abraçar e podemos sim dar as mãos e levantar juntas sempre, tá? Mais uma vez, é um prazer enorme. Meu primeiro evento ser exatamente com mulheres, né? Acho que fortalece mais ainda minha caminhada com o IF, me encoraja mais ainda a arregaçar as mangas. Estamos juntas, tá? Boa noite, tudo de bom para cada uma. Boa noite, pessoal, e até amanhã. Amanhã tem mais. Boa noite, tchau, tchau.